Bom dia, paz seja com todos, amém? Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse dia 8 de agosto, na Sala dos Homens, amém? Vamos começar então orando, Orando pela aula, também pelas ofertas. Como sem oferta, coloca a sua mão diante de Deus, peça a bênção dele sobre a área financeira, sobre esta parte da tua vida, amém? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio de mais uma vez, ó Papai, ter a oportunidade, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra, de estudar, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, ó Papai. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, ó Deus, a minha vida, a vida de cada um que estiver, ó Deus, ó Papai, vendo este vídeo, que possa, ó Deus, ser edificado, ser tocado pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu aproveito também, ó Deus, e peço que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um com a sua mão levantada, como sem oferta, ó Deus, ó Papai, que o Senhor possa visitar as nossas vidas, cada lar, ó Deus, cada trabalho, visita as dispensas, ó Deus, ó Papai, para que haja provisão, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, abençoe o teu povo, cuide, ó Deus, das nossas vidas, Pai, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar. Pega a palavra de Deus nas suas mãos, Vamos ler lá em 1 Samuel 30, de 1 a 6. Eu coloquei o título desta aula como Escolhendo Deus. Vamos ler, amém? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Vamos estudar um pouquinho esse texto, eu parei, para pensar um pouco na situação que Davi estava passando, lendo assim, correndo, passando os olhos no texto, às vezes a gente não consegue imaginar, ou sentir o que Davi estava passando, Mas vamos parar e avaliar para ver, Pensemos um pouco, imaginem termos a nossa cidade queimada, A nossa casa queimada. Depois ver, ficar sabendo que as nossas mulheres e crianças foram sequestradas e levadas cativas, presas, Tudo isso acontecendo sem nem sabermos, ou seja, os homens estavam fora e isso tudo acontece, a cidade é invadida, eles sofrem um ataque e tem então toda a sua família sequestrada, sua casa queimada, e depois quando eles chegam, eles têm essa surpresa, péssima surpresa, E depois de algum tempo, então, chegarmos e constatarmos tudo isso. Pense nisso, imagine o desespero. E aí a gente vai entender talvez esse trecho aqui. Alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Choraram tanto até não ter mais forças para isso. Então, é algo para a gente parar e pensar realmente. Se isso acontecesse, como será que a gente ia se comportar? Não bastasse tudo isso acontecendo, Davi ainda estava angustiado porque todo mundo o culpava dessa situação que estavam passando. O povo inteiro olhando torto para Davi e ainda querendo apedrejá-lo.
Imagine a cabeça de Davi, a tristeza, a angústia, o emocional, então, dele todo mexido, todo destruído, né? Todo um povo olhando para ele, né, culpando, né? Imagine no nosso caso, no meu caso, né? Todo um povo olhando feio para mim, olhando, né, me culpando, né, por todo o mal que estavam vivendo, né? Imagine ser o centro, né, das atenções e não, né, às vezes a gente, né, fica feliz de ser o centro das atenções das pessoas olhando para a gente, para parabenizar, para celebrar algo conosco, mas nesse caso não, Davi estava sendo o centro das atenções porque estavam culpando por aquilo que ele estava que estava acontecendo, né? Culpando por algo terrível, né? Como ter sofrido um ataque, uma invasão, ter suas casas queimadas, sua família sequestrada. Então, olha o cenário que estava em torno de Davi naquele momento, né? Eu fico imaginando que se fosse eu, talvez eu ficasse com vontade de sumir daquele lugar, abandonar tudo, jogar tudo pro alto, né? Ter todas as pessoas querendo me apedrejar, desejando o meu mal, olhando para mim com desprezo, raiva, tristeza. Imagine isso, né, sobre você, né? Será que eu aguentaria tamanha carga emocional? Será que, né, aguentaria um problema desse tamanho? Então, eu estou detalhando aqui para a gente pensar, imaginar o cenário que Davi estava vivendo, né? Então, se a gente olhar um pouco para isso, a gente vai ter um pedacinho, um pouquinho da dimensão do problema, né, do problemão que Davi estava enfrentando, né? E aqui eu quero fazer uma observação, né, que pessoas hoje em dia jogam tudo para o alto por muito menos que isso, né? A gente, né, fica sabendo, infelizmente, de pessoas que se suicidam por problemas infinitamente menores do que esse, né? Claro também que eu não estou incentivando que quando o problema for grande, né, as pessoas devem se suicidar. Pelo contrário, né? O suicídio é uma ação maligna, né, contra as nossas vidas, né? E olhando mais para frente nesse texto, a gente vai ver o que realmente temos que fazer quando temos problema, seja ele grande, pequeno, médio, enfim, do tamanho que for, aquilo que nós devemos fazer. A gente vai estudar um pouco mais isso à frente da aula, amém? E aqui eu quero me atentar num ponto que eu estou chamando de a reviravolta, né? Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então, esse trecho aqui é a parte principal de tudo isso que a gente leu, é o principal desse texto, né? É a resposta de Davi aos problemas que ele estava enfrentando. É a decisão de Davi de como prosseguir em meio à situação difícil. É o posicionamento, né, tomado, né, pelo crente, aqui eu falo já no geral, é o posicionamento de todo que todo crente deve ter em meio às angústias da vida. Né? O ponto principal do texto, pois marca a escolha que Davi fez, né, que determinaria todo o seu futuro, né? Tudo que viria à frente, né, viria justamente por essa escolha que Davi fez, essa tomada de decisão, né? E por isso eu estou chamando aqui da parte principal desse texto que nós lemos. Guardada também, né, as proporções hoje em dia, né? A gente vive situações obviamente diferentes, né? Mas o crente passa por esse processo de escolha o tempo todo. Lá em João 16:33, né? Temos assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Jesus ele já dizia, já avisava os seus discípulos que as aflições elas chegariam, elas viriam. Né? Mas Jesus também ensinava, né, para os seus discípulos para que buscassem paz nele, em Jesus. Né? Jesus ensinava a termos bom ânimo, né? A nos posicionarmos como vencedores, a encararmos de forma positiva as lutas, de maneira a escolhermos Deus em nossos caminhos. Né? Então, em Jesus somos mais do que vencedores, né? Porque é nele que eu vou encontrar paz, é nele que eu vou encontrar
é força, é nele que eu vou encontrar caminho, direção, estratégia. Então, Jesus ele já avisava os seus discípulos que estas coisas aconteceriam. Né? E dia após dia a gente, né, nós vivemos momentos em que precisamos escolher entre Deus e nós mesmos, né? Entre Deus, eu disse aqui, entre Deus e o resto, porque quando estamos com problemas, às vezes buscamos conselhos em tantas pessoas, em tantos exemplos externos, e a gente acaba, né, sendo bombardeado por diferentes escolhas, diferentes conselhos. Não, faz assim, faz assado. Ah, eu se fosse você faria diferente, faria isso, faria aquilo. Então, o tempo todo nós vivemos, né, tendo que escolher entre Deus e o resto. Né? Vivemos situações que precisamos escolher buscar a Deus para a solução ou decidir por nós mesmos, baseado em nossas próprias escolhas ou até escolhas externas, né? Conselhos externos. Né? Ou seja, escolher Deus ou escolher a nós mesmos. Né? A Bíblia está cheia de passagens que demonstram que Deus está no controle de tudo. Né? Deus sabe de todas as coisas e controla todos os resultados. Né? Deus está conosco o tempo todo. Né? Aqui a gente vai ver alguns versículos que mostram isso. Né? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá em Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, nesses dois versículos, né, a gente vê que assim, a aparente dificuldade ou angústia, ou tristeza, ou problema, ela contribui para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles e para alcançar os propósitos de Deus. E aqui o segundo fala também, né? Se eu tenho Deus nos meus caminhos, Ele vai fazer todas as coisas necessárias, né? Filipenses 4, de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós temos a opção de levar as nossas inquietações até Deus. Mateus 6, de 33 a 34, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então aqui, ou seja, eu tenho uma promessa de que eu buscando a Deus, o reino de Deus, Ele vai acrescentar as demais coisas, inclusive me deixando mais tranquilo quanto ao futuro, né? Ele vai cuidar. Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aqui é uma promessa de Deus, né, que Ele está conosco, Ele não vai esquecer de nós. Mateus 28, 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, também outro versículo que mostra que Deus está conosco o tempo todo. Então, e mesmo sabendo, né, de tudo isso, né, custamos a acreditar, né, a dar crédito, custamos a aceitar, a ceder, a nos dobrar, né, custamos a abdicar, né, do livre-arbítrio, né, e deixar nas mãos do nosso Senhor. Custamos a buscar a face de Deus quando precisamos, né? A gente, mesmo sabendo de tudo isso, muitas vezes não cedemos, queremos tomar as nossas próprias decisões, queremos tomar as rédeas dos nossos problemas, né? E devemos confiar no Senhor em nossos caminhos, pois é a promessa dele que ele não nos abandonará e fará todas as coisas necessárias para os seus filhos. Isso a gente viu claramente nos versículos anteriores. Amém?
Deuteronômio 11, de 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, aqui eu coloquei esse versículo para a gente entender, né? Escolhendo Deus ou outros deuses, né? As nossas escolhas estarão sempre voltadas para uma destas duas direções. Ou a gente, né, procura Deus para saber, para conhecer a vontade dele naquela situação, ou a gente vai acabar cedendo, ouvindo outras vozes, né? Se somos de Jesus, se Jesus é o nosso Senhor, se já entregamos as nossas vidas a Jesus, por que insistirmos em tomarmos as nossas decisões sem Deus? É uma pergunta aí para a gente meditar, né? Coloquei aqui que isso demonstra a nossa maturidade cristã, né? Ou ainda a nossa imaturidade cristã, né? É importante que cada um faça essa avaliação, né? Se nós estamos tomando as nossas decisões sem Deus, né? O quanto de maduro estamos no Senhor. Amém? Faça, faça a sua validação aí, a sua análise, autoanálise. E aqui o pastor Hildo, né, relembrando o culto, né, ele enfatizou a questão de que Deus, quando tem grandes propósitos em um homem, né, em uma pessoa, precisa treiná-lo em grandes lutas, precisa prová-lo em grandes batalhas, para que este homem ele adquira o conhecimento e a experiência necessárias para o desempenho do grande propósito ao qual lhe é reservado no futuro. Então, é como num treinamento, né, que fazemos para o desempenho de uma profissão no futuro. Eu imagino aqui, por exemplo, a vida de um futuro médico, né? Para ele estar preparado ao que ele vai enfrentar, né, com o paciente, às vezes é um cirurgião. Imagina um cirurgião que vai operar pessoas, né? Ele no tempo de treinamento dele, ele tem que passar por tudo isso, por cirurgias, por exemplos, né? Por situações onde ele vai ver o que ele vai enfrentar sozinho depois no futuro. Então ali ele tem um tempo de treinamento para que depois ele possa então estar pronto, preparado, né? Então nós somos treinados, preparados, experimentados para que estejamos prontos quando formos exercer a função profissional. Então há um tempo prévio para se preparar tudo isso, né? Deus não tem prazer em dar-nos lutas só para ver-nos sofrendo. Então, ao contrário do que alguém possa pensar, poxa, eu estou enfrentando isso daí, Deus tá me testando, Deus está tendo prazer nesse teste. Não, não, Deus faz isso porque Ele tem planos, propósitos para o futuro, né? As lutas têm seus objetivos e fazem parte do plano de Deus, né? As lutas elas nos levam às vitórias e que também fazem parte do plano de Deus. Tudo isso ele gera o aprendizado que o homem precisa para assumir o seu propósito em Deus no futuro. Então, é um preparo antes para que depois venha então o propósito principal. Amém? Lucas 12, 48, a parte B. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá, né? É o versículo que normalmente a gente usa, né? A quem muito lhe é dado, muito também lhe é exigido, né? Então a proporção é a mesma. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Deus aqui, né, nós vemos também que Ele não submete nenhum homem a nenhuma prova, além daquilo que a gente possa suportar. É importante a gente entender que Deus ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele está trazendo, digamos, um peso maior, mas ele também está trazendo, além da situação, o escape, a estratégia de como resolver.
Davi ali ele estava sendo treinado para ser rei. Não, e como rei, ele iria governar sobre um povo, iria travar batalhas em nome desse povo, iria tomar decisões sobre este povo. Então, o rei, quando ele, né, ele exerce um poder em cima do seu povo, que uma tomada de decisão pode influenciar e vai influenciar a vida de todo mundo. Então, Davi ele estava passando uma situação terrível ali, mas estava aprendendo a lidar com a guerra, ele estava aprendendo a lidar com a reprovação do povo, estava aprendendo a lidar com rejeição, estava aprendendo, né, a lidar com um turbilhão de emoções. Imagine o tanto de emoções, pensamentos que estava passando na cabeça de Davi. Ele estava aprendendo a lidar com frustração, lidar com a aparente derrota, né, lidar com a sensação de capacidade. Imagina, ele deve ter passado o que deve ter passado pela cabeça dele, do tipo, como é que eu vou resolver isso? Né? Nossa cidade foi queimada, as nossas famílias foram sequestradas. Como é que eu vou receber? Eu não consigo resolver isso. O exército do inimigo é maior, o exército já foi embora. Onde eu vou encontrá-los? Imagine tanto de coisa que passou pela cabeça de Davi. Né? Então, Davi ali ele estava sendo preparado para aprender a lidar com tudo isso. Davi já estava experimentando um pouco do que seria um grande propósito em sua vida à frente daquele tempo. Deus, portanto, estava treinando-o a passar por situações adversas, a ser encurralado ao ponto de não saber o que fazer, a ponto de não ter nenhuma saída. Davi estava sem saída. Né? Nos dias maus, né? Nos dias ruins de angústia, tristeza, de luta, né? De tempestade, há uma luta interna gigantesca nossa. Né? E Deus fica esperando a nossa decisão, a nossa atitude, a nossa escolha. Vou escolher a Deus, né? Nós vamos escolher a Deus ou vamos tomar decisões por nós mesmos? Ou eu vou procurar o meu amigo, algum familiar, ou eu vou procurar alguém que possa me dar um conselho. Vamos buscar a Deus ou vamos escolher seguir o nosso próprio caminho sem Ele, né? Vamos consultar a Deus ou vamos dar ouvidos a tantas vozes do mundo, né? Então, né, Deus ele fica esperando e pensando: será que esse meu servo, né, vai se lembrar do que eu lhe tenho falado, né? Então, Deus, né, a situação vem, o problema vem e Deus lá do alto ele fica lá, olha, puxa, acabei de falar uma palavra para ele, sei lá, alguns cultos antes, né? Ele tem a opção de usar aquela palavra que eu acabei de falar para ele. Vamos, né? Vou esperar para ver o que ele está fazendo. Perdão, o que ele vai fazer, né? Então, né, aqui eu chamei aqui esse slide de a reviravolta, né? Vamos ler lá a continuidade daquele texto, é um pouco longo, vou tentar ser rápido aqui, mas para a gente entender o que aconteceu, né, na reviravolta, né? 1 Samuel 30, de 7 a 20. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Eu coloquei em negrito essa parte aqui, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo, perdão, a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul
Queretitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde, do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Aqui Davi, né, a gente, né, voltando a analisar o texto, Davi se animou em Deus, né? Isso significa que Davi ministrou a si mesmo, né? O pastor frisou muito essa parte, ele ministrou a si mesmo. Davi se animou no Senhor e o consultou, né? Lembra o trecho que eu deixei em negrito lá, ele consultou a Deus. Davi buscou a Deus para saber quais seriam os seus próximos passos, né? O que ele faria em seguida. Davi não cedeu ao seu próprio emocional, não cedeu à tristeza, à angústia ou medo, né? Que poderia fazer o desistir de tudo e sumir daquele lugar. Davi não cedeu à raiva, né, de tudo aquilo que estava acontecendo e que poderia fazer ir atrás do inimigo, mas de maneira descontrolada. Então, quando, né, ele poderia estar perdido de raiva e isso atrapalharia, né, ele, né, de enfrentar a situação de maneira fria, de calculada, né, de maneira estratégica, né? Então, e o que poderia fazê-lo perder a batalha. Então, Davi ele esfriou a cabeça, se animou em Deus, consultou a Deus, descobriu a vontade de Deus, porque Deus ele respondeu, né? Ou seja, Davi descobriu a vontade de Deus para aquela situação e obedeceu. Seguiu em frente conforme Deus o havia falado. Então aqui eu chamei de a reviravolta porque, né, não foi só se animar em Deus, né? Davi ele fez todo um processo. Consultou a Deus, descobriu a vontade de Deus e obedeceu, né? Então ele fez aqui todo um processo que é o que, né, os crentes de hoje, eu e você, precisamos aprender. E pelo texto, né, nós vemos que Davi, seguindo a direção de Deus, foi abençoado em todos os seus passos. Né? Todos os passos seguintes, Davi ele foi abençoado. Ele encontrou um egípcio que o guiou pelo caminho certo. Ele poderia, né, Davi ele poderia estar indo atrás do inimigo e não o encontrar, poderia ter perdido o rastro, né? Então Deus ele colocou, né, um egípcio para guiá-lo direitinho, guerreou com um inimigo de número maior, né, e venceu. Os inimigos que sobraram fugiram diante da atitude da reviravolta que eles viram. Era um número maior, né, do que Davi tinha ali para lutar, e mesmo assim eles fugiram, recuperaram tudo que haviam perdido, tudo, não se perdeu nada. E ainda levaram também despojos extras, né? Ou seja, encontraram mais despojos. Ou seja, Deus devolveu tudo e ainda os abençoou com mais, né? Então, aqui, aquela aparente derrota que Davi estava vivendo naquele momento, quando descobriu o problema, né? Quando ele foi apresentado a situação, agora se tornou em vitória. Amém? Percebam que Davi ele não sabia sobre o que o futuro lhe reservava, né? O crente, né, nós não sabemos o que o futuro nos reserva diante das aflições dessa vida. Mas Davi, no momento em que se animou em Deus, ele confiou de que Deus ele conhecia o futuro, né? E Deus ele daria o melhor conselho para aquele momento, para a sua vida. Então, Deus ele poderia ter, né,
Poderia fazer parte do seu propósito que Davi e todo aquele povo assimilasse aquela derrota e aceitasse as perdas. Poderia ser plano de Deus que eles passassem por aquilo com, a, com aquela derrota. Né? Deus poderia usar aquela situação dessa maneira, mas Deus também poderia ter em seu propósito de ajudar a Davi a recuperar tudo de volta. Por isso Davi foi lá e o consultou, né? Consultou a Deus para ouvir a vontade, né? Para conhecer, saber a vontade de Deus para aquela situação. O fato de Davi ter consultado a Deus fez toda a diferença, né? O fato de Davi ter escolhido Deus mudou aquele cenário de caos, transformou aquela situação de miséria e derrota, né? Transformou o quê? Em uma vitória. E se Davi não tivesse escolhido Deus? E quando o crente não escolhe a Deus? Né? Coloquei aqui duas perguntas para a gente imaginar qual seria o desfecho da história de Davi se ele não tivesse, né, consultado Deus, não tivesse buscado a face de Deus. E quando eu tento resolver por mim mesmo, qual é o desfecho das histórias, né, dos meus problemas, das minhas aflições? Então, por aqui a gente pode perceber que Davi, seguindo o caminho certinho de Deus, ele, né, de derrota, ele foi para a vitória. Então, podemos imaginar que se ele tivesse escolhido diferente, talvez ele teria outra história para contar. E a mesma coisa acontece com a gente. Amém? Ministrar, passar algo para o domínio de outrem, dar, fornecer, fazer, tomar, administrar, aplicar. Aí tem um exemplo, né? Fulano ministrou um remédio ao seu filho. Então aqui, né, analisando melhor ainda o texto, né, Davi ele ministrou um remédio a si mesmo, né? Davi ministrou ânimo em Deus a si mesmo, o que lhe fez levantar a cabeça para enfrentar o problema. Diante daquela terrível situação, Davi escolheu Deus para determinar se aquele problema era para a derrota ou para aprendizado e vitória. Então, ministrar a si mesmo é justamente isso, pegar algum remédio, pegar algum versículo, alguma palavra, alguma história de Deus e ministrar a si mesmo. Né? Salmos 42, 11. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Aqui a gente tem um outro exemplo que Davi ministrou a si mesmo e não se deixou levar pelo sentimento, né, que ele estava vivenciando ali. Né? Então, Davi ele ministrou, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Ele dando a certeza para ele mesmo. Agora eu não consigo, mas eu ainda o louvarei. Então, ministração em si. Né? E aqui o crente nos dias de hoje, né? Nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance, temos as histórias como essa de Davi, né? Como exemplo para os dias de hoje. Nós temos as promessas de Deus diante de nós, temos louvores que cantam as histórias de Deus, como esse que, ao preparando essa, né, enquanto preparando esta palavra, né? Eu lembrei desse louvor, né? O caminho do Senhor é perfeito, na palavra do Senhor há poder. Ele é a arma e o escudo de todos os que nele confiam. O Senhor é minha força e fortaleza, com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos e me prepara para guerrear. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, aos pés do Senhor caíram, não mais se levantarão. Então esse louvor, né, a gente percebe a história de Davi inserida nele. Né? Então o crente de hoje ele tem muito material à sua disposição para consultar e fazê-lo escolher Deus em sua vida. Então nós temos essas histórias, né, de vitória, e detalhes cruciais que levaram à vitória, como nessa de Davi, o ponto principal, ele consultou a Deus. Né? Ele parou para consultar a Deus, conhecer a vontade de Deus na situação. Né? Então, assim, nós temos essas histórias e as estratégias para usar nos dias de hoje, temos esses cânticos que são
declarações de vitória para nos ministrarmos, para, né, nos enchermos, nos animarmos em Deus. Então o material hoje é muito vasto, né? O pastor Hildo ele ainda enfatizou, né, que todos temos um propósito diante de Deus, né? Lá em Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Né? Nós fomos criados, né? A igreja ela foi levantada para ocupar o lugar de Lúcifer lá no céu, para louvar a Deus. Um dia, né, a igreja será responsável pelo louvor e adoração de Deus lá no céu. Né? Isso tudo o pastor ele estava enfatizando, né? Não vamos ter tempo para ilustrar tudo, para falar mais sobre estas coisas, mas eu quis aqui acrescentar na aula, né? Foi falado pelo pastor coisas bastante interessantes, né? O propósito de Deus é nos colocar em uma posição para influenciarmos as pessoas a conhecerem a Deus. Né? Este é o propósito de Deus, né? Eu tenho este privilégio, né? E aqui eu coloquei, né, ministrar a palavra de Deus a si mesmo o tempo todo para não perder de vista o propósito de Deus, né? Então é importante, não só nas lutas, não só nas dificuldades, não só nos problemas, nós ministrarmos, né, a nós mesmos as coisas de Deus. Mas também é importante a gente não esquecer disso. Por isso eu quis mencionar esta parte, né? Todos nós temos um propósito em Deus, né? E eu preciso ministrar a palavra de Deus nesse sentido o tempo todo, para que eu não perca isso de vista. Deus tem planos para a minha vida. E como eu não deixo esquecer estas coisas, passar essas coisas, eu sempre voltando à palavra, sempre ministrando a mim mesmo, que eu preciso me preocupar com isso, qual será o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Com isso eu fico atento, para não perder de vista estas coisas, né? E aí eu coloquei para finalizar aqui, eu preciso aprender isso, aprender a ministrar a mim mesmo, como fez Davi. Amém? E aqui eu encerro a aula, né? Agradecido, né? Já desejando um feliz Dia dos Pais a todos os papais, né? Da Sala dos Homens. Curta o seu dia, aproveite, né? Celebre e inclua Deus nas suas escolhas, inclua Deus na sua vida. Amém? Finalizando aqui, eu quero agora encerrar fazendo uma oração, pedindo para que Deus continue trabalhando esta aula em nossas vidas, amém? E nas situações que a gente vier a ter, nós possamos parar e nos lembrar desta palavra. Eu preciso me animar em Deus, consultá-lo, conhecer a sua vontade e obedecê-lo, amém? Fecha os teus olhos e vamos orar, amém? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo, por o privilégio, ó Deus, de compartilhar a tua palavra. Obrigado por esta aula. Que o Senhor, meu Deus, possa fazê-lo, ó Deus, alcançar corações sedentos, corações, ó Deus, a papai, sedentos em aprender, ó Deus, em conhecer, ó Deus, os teus planos, ouvir a tua voz, Pai. Abençoe a cada vida, ó Deus, que vai estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa edificar, ó Deus, os corações, a começar por mim, ó Deus, que eu possa me lembrar, ó Deus, ó papai, em meio às dificuldades e situações da vida, eu possa escolher o Senhor, ó Pai, para, Senhor, guiar os meus passos, para ouvir a Tua voz, para saber os Teus planos, ó Pai, estratégias, Pai. Eu oro, ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, trabalha, ó Deus, esta palavra em nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fica com Deus.